E aí, futuros desbravadores e desbravadoras, sejam bem-vindos ao Fatia do Futuro, o podcast que te deixa pensando para onde a gente está indo. Mas calma, sem pânico, a ideia é justamente essa: a gente tenta entender o que está rolando no mundo do empreendedorismo, porque os boletos não se pagam sozinhos, né? Nos negócios, a arte de fazer dinheiro sem parecer que você está só pensando em dinheiro. Na sociedade, essa grande bagunça organizada que a gente vive, e nos negócios, esperamos que para melhor sempre. E é claro, no futuro que a gente sonha em deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Hoje, nesta nossa edição fatiada do Amanhã, a bancada está selecionada. Temos dois apresentadores aqui, Cris Quadri e Márcio Dalcin, que estão aprendendo e estão tentando manter a compostura. Eu não sei se eles vão conseguir. Está nervoso, Cris? Um pouquinho. E para você não perder nenhuma careta ou comentário fermentado desse programa, ele foi gravado e vai estar sendo editado para que tudo saia perfeitamente bem. Então relaxa, pega o seu café, sua pizza, seu plano de investimento, seus boletos ou cerveja, a gente não vai julgar ninguém, e vem com a gente nessa aventura rumo ao desconhecido, ou nem tão desconhecido assim. Afinal, a decisão foi tomada, a massa, o molho já foram feitos e você está recheando a sua passagem por este lugar que convencionamos em chamar de planeta Terra. E para comprovar esta maluquice, enquanto você está assistindo esse bate-papo, ele já aconteceu, faz parte do passado. Seja bem-vindo, Jefferson, seja bem-vinda, Amanda. Jefferson Martins, 42 anos, casado com a Vanessa, 24. Exatamente. Está durando, hein, Jefferson? Graças a Deus. Pai de 2 filhos, Gabriel e Daniel, graduado pela Univates em contábeis, curso presencial. Hoje em dia, quase tudo é online. Uns longos anos. Filho de um metalúrgico e de uma faxineira, imagino com muito orgulho. Exatamente. Antes de empreender, trabalhou como menor aprendiz nos Correios, Hotel Viant, Senai, Unimed, desempenhando atividades administrativas, comerciais e humanas. E hoje o Jefferson é um grande empreendedor e se destaca no ramo de garçons. Exatamente. Servir bem para servir sempre. Verdade. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Jefferson. Espero que a gente tenha um bate-papo feliz, alegre, descontraído e com muita informação e conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do meu case e novamente agradeço vocês a oportunidade. Muito bem. Esse homem e excelência, né? E excelência. Quando fala nele, tem que falar em excelência. E a nossa convidada feminina, a gente bacana ressaltar que sempre teremos em nosso programa um homem e uma mulher, porque a mulher cada vez mais tem tomado espaço e muitas vezes liderança no mercado. E falar da Amanda, então, a Amanda Rocha, né? Ela é a mãe da Angelina, de 10 anos de idade, esposa do Henrique. Esse tem história no futebol aqui. Muitas pessoas conhecem o Henrique, o Ceará, né? Vulgo Ceará. Hoje ele está focado mais agora, então, no pádel. Mas vamos voltar para a pessoa da Amanda, então, que ela é formada em nutrição pela PUC e contábeis. Temos 2 contadores aqui, hein? De história? Mais ou menos. E sócia proprietária da Pedó Imóveis, desde 2021. Para quem não conhece, a Pedó Imóveis hoje ela é uma das imobiliárias mais conceituadas no Vale do Taquari. Ela é tanto na venda de imóveis quanto na locação. Locação agora nessa períodos que tivemos, deve ter sido muito procurado. Foi uma loucura. Agradeço o convite, Cris, Márcio. É muito bom estar aqui e poder compartilhar com vocês toda a minha experiência. Jefferson, conta um pouquinho da tua história para nós, para além do pequeno currículo, que eu sei que tem muito mais coisa por aí, né? Vamos lá, tudo a ver, né? Um contador, garçom, contador. Eu tinha essa ideia quando eu trabalhava no Viant, de montar uma equipe de prestação de serviço, só que disponibilidade de tempo, porque querendo ou não, quando a gente... Ainda mais o ramo hoteleiro, ele
toma muito teu tempo, né? E então, dentro da empresa, não tinha como criar essa minha ideia. Quando eu saí da empresa depois de 8 anos, na semana seguinte eu já fui criar meios para tentar desenvolver esse projeto. Durante o meu trabalho no Viant, que foram 8 anos, eu trabalhava fora de horário, nas minhas folgas ainda, eu trabalhava em pubs, bares, restaurantes, pizzarias, até para ajudar a complementar a minha renda, para poder pagar meu curso. Parte a empresa subsidiava e outra parte eu pagava com os meus ganhos. Quando eu fui para o mercado e comecei a fazer a tal da pesquisa de mercado, mas eu fiz uma pesquisa um pouco diferente. Eu fiz eu mesmo, eu fui trabalhar nos lugares, conversar com os empregadores, conhecer as pessoas que trabalhavam nesse meio e entender um pouquinho do mercado. Com o passar do tempo, né, depois de um certo, eu fui novamente trabalhar, me empreguei em outra empresa e continuei trabalhando com essa ideia da excelência. Com o tempo, né, com o passar das semanas, dos meses, foram mais ou menos uns 3 anos que eu fiquei trabalhando no informal. Eu trabalhava numa empresa horário comercial e, pós o meu horário, eu trabalhava. Inauguração de loja, inauguração de farmácia. O que vocês pensavam onde precisava de garçom, eu estava trabalhando. Quando eu consegui me estruturar um pouquinho, me organizar um pouquinho, porque quando a gente quer empreender, muitas vezes tu não tem um recurso. Tu tem a ideia, tu acredita naquela ideia, mas te falta recurso. Fui conversar com algumas pessoas próximas e muitos me disseram: Jefferson, não faz isso, cara. Porque imagina, tu tá quase te graduando, cara. Quem é que vai entregar a contabilidade de uma empresa para ti? Outra coisa, é um segmento que, de certa forma, tu não vai conseguir engajamento, fidelizar a equipe. Como tu vai capacitar? Então, assim, eu só tive feedbacks ruins. A única pessoa que me apoiou foi minha esposa. Eu disse: espera aí, tia, aí eu tenho uma oportunidade. Já que as pessoas estão vendo de forma muito pejorativa, e realmente o mercado, ele, quando precisava de uma equipe capacitada, eles contratavam de fora. E eu tinha o objetivo inicial, que era, o segmento que eu trabalho hoje é o segmento social. Casamentos, formaturas e 15 anos. Desenvolver uma linha de serviço para aquele fim específico, né? Eu disse: pô, tem uma oportunidade aí. A pesquisa que eu estou fazendo, as pessoas com quem eu estou conversando, de certa forma, não estão apoiando a minha ideia. Então, eu fui devagarinho, fui com calma, fui com tranquilidade, mantendo o meu trabalho e todo o recurso que eu gerava com esse trabalho, eu ia reinvestindo. E até tem uma história um pouco curiosa, de forma bem sucinta. Minha primeira grade de camisas, eu troquei no ar-condicionado de casa. Então, o meu cunhado tinha uma confecção, eu não queria nada de graça, né? Pô, eu quero pagar, só que eu não tinha recurso suficiente. E eu queria mudar a roupagem da apresentação dos profissionais. Então, a primeira grade, eu tirei o ar-condicionado que eu tinha de casa para fazer essa troca, né? Aí, um período antes, eu tinha feito um treinamento. Naquela época, o postal era dono da Dom Juan. O postal daí me deu mais um apoio com o restante das gravatas, os coletes. Não, vai pagando conforme tu pode. E eu fui começando com uma roupagem nova. Por ter o vínculo da faculdade, boa parte dos profissionais eu já tinha selecionado, que eram colegas que estavam ainda estudando, se formando. Tinha alguns contatos de que eu já tinha feito nesse período que eu trabalhava no hotel e trabalhava paralelo, e comecei o projeto. Com uma marca registrada, na época não tinha o registro, até foi o Luciano Guitti que fez o meu registro de marca, né? Não, é excelência. Ah, não é Garçons do Jefferson, é excelência. Só que prestação de serviço ninguém dava muita coisa, né? Então, foram anos que a gente foi trabalhando para desenvolver a ideia, desenvolver o projeto. Depois de um certo tempo, meados ali, talvez 2011 para 2012, já deu para consolidar um pouquinho o trabalho. Eu já tinha 30 profissionais trabalhando comigo. E por ter o vínculo da contabilidade, eu queria ser muito profissional. Só que muitas vezes, quando tu está começando o projeto, tem que começar bem, ok? Mas às vezes o excesso de profissionalismo ou de burocracia atrapalha um pouco, né? Então eu pensei: não, peraí, tia, eu vou focar no processo. Fazer um processo bem alinhado, ter uma desenvoltura bacana de serviço, porque encher copo, levar prato, qualquer um faz. Eu tenho que ter alguns diferenciais. E como é que eu vou capacitar esse pessoal depois? Porque a rotatividade é grande. Então, eu sempre ia fazendo os trabalhos e eu mesmo mensurando como estava o andamento. Foram anos bem, bem legais, bem desafiadores, mas anos bem difíceis, né? Os primeiros anos eles foram bem, bem trabalhosos. Não que hoje não seja, né? Se tu me perguntar hoje, a equipe tá bacana? Não, tem muita coisa para evoluir. Sempre tem, né? Sempre tem que melhorar, sempre tem o que capacitar, sempre aquele detalhe a mais, aquele algo a mais, né? Mas o começo ele foi mais ou menos nessa batida, né?
Bacana escutar a história dele. Na verdade, eu sou testemunha disso, porque eu tive a oportunidade de contratar esse serviço. E realmente o nome condiz ao atendimento. Desde o início você tiver a oportunidade de chamar ele no WhatsApp, você já vai ver que é um atendimento diferenciado, especializado, de excelência. Parabéns pela tua história. Às vezes a gente olha para ti, né, e às vezes não enxerga toda essa história, né? Mas que nem eu quando tu olha assim, por exemplo, teu Instagram, tu vai pesquisar hoje da excelência, assim, tu vê assim que tu dá visibilidade para as pessoas que trabalham contigo. Sim, Então sim. tu demonstra, tu mostra as pessoas, tu faz com que elas também tenham excelência, que sejam bem vistas, né? Tu dá todo um suporte que eu acho que é diferencial. Muitas vezes você vê empresários que daqui a pouco acabam omitindo, né? Sim, Ou sim. escondendo uns colaboradores e acabam sumindo, né? Daqui a pouco tirando o brilho dessas pessoas. Verdade, E isso Cris. tu faz com uma maestria que eu acho que é bacana, que é algo que tem que se enxergar numa visão de empreender hoje, né? E tu, Amanda? Me conta um pouco de como começou essa tua história, né? De quem é a Amanda, dá um feedback para nós aí para. Então, na verdade, eu nem contei para vocês que eu comecei mesmo, quando eu acabei o 2º grau, eu comecei fazendo um curso de comissária de voo. Nossa, Eu me formei em comissária de voo, tinha todas as carteirinhas da DAC, todas as carteirinhas, mas eu me formei nas Torres Gêmeas, quando as Torres Gêmeas foram destruídas. A aviação deu uma queda, acabou com muita gente foi encostada e deu uma. E eu tinha que fazer uma graduação, porque minha mãe me pressionava que eu tinha que fazer uma graduação, não podia ficar parada. Não sabia muito o que fazer, gostava da nutrição, tinha 2 tias que eram nutricionistas, vou fazer nutrição então. E fiz nutrição, pela PUC, trabalhei no Inter por 2 anos, lá eu conheci o Henrique então, casei, comecei a viajar com o Henrique, porque o Henrique jogava, eu acabei parando de trabalhar e comecei a viajar com o Henrique. Nessas viagens, eu ficava muito parada, sozinha, né, não conseguia trabalhar, não conseguia me desenvolver, a não ser que fosse pelo online, que, graças a Deus, foi o que me proporcionou fazer a faculdade de contábeis. Junto com isso, eu estudava inglês e conseguia ir estudando. Quando o Henrique parou de jogar, nós voltamos para Lajeado e abrimos uma padaria, que é onde ele segue trabalhando, e eu fui trabalhar num escritório de contábeis. qual o nome da padaria? Já fechou. Já fechou? Hoje o Henrique trabalha na fruteira da Benjamin, que Ok. hoje é fruteira e padaria. Famosa. E eu comecei a trabalhar no escritório de contábeis. Trabalhei por 3 meses, mas era muito fechado e não era muito para mim. Daí o Matheus Pedó, então, me convidou para trabalhar com ele. Isso foi no final de 2016. Eu comecei lá, a carteira de locação era bem pequena, toda imobiliária em si, ela era bem enxutinha, era só na esquina ainda. E eu comecei fazendo a gestão de locação e também alugava. Também era atendente de locação. Comecei bem na parte comercial também e fazia a emissão de boleto, repasse a proprietário, a questão mais administrativa que não era grande em função da carteira não ser grande de locação na época, né. Isso foi final de 2016. Eu fiquei só na locação, acredito que por 1 ano. No outro ano eu comecei a fazer mais parte administrativa no geral da imobiliária, com a parte de vendas também. Então eu fazia daí eu comecei só a ser coordenadora, gerente das atendentes e fazia a parte administrativa tanto da venda quanto da locação. Em 2021, eu fiquei sócia do Matheus só na parte de locação. Seguia fazendo a gestão administrativa da parte da venda, mas era sócia só da locação. Em julho de 2023, aí eu fiquei sócia do Matheus na venda também. Então, hoje eu sou sócia do Matheus e temos também a Luciana hoje como sócia também da geral, assim como eu, da parte da venda e locação a partir de 2023. Essa é a minha história dentro da Pedal. É uma história bacana, né? O que é similar nos dois, que os dois são contadores, os dois souberam levar, né, toda essa carreira
Um dos temas do nosso programa é justamente esse, é empreendedorismo, né? E Uhum. como os caminhos, eles, às vezes a gente planeja uma coisa e eles acabam indo em outras direções, né? O É verdade. Jefferson de Contábeis hoje tem uma empresa fantástica, referência no Obrigado. ramo dela, né? Sem dúvida nenhuma. Jefferson, me conta um pouquinho sobre os teus clientes, ou como o teu trabalho em si, da tua empresa, qual é o funcionamento dela, assim, Claro. de uma forma mais. Nesses 15 anos, quando eu iniciei, Márcio, os primeiros 3 anos ali, eu queria atender todo mundo. Eu queria prestar serviço, eu queria ser referência, eu queria entrar no mercado e apresentar um case de trabalho diferente. Só que tinha muitos daqueles trabalhos que eu realizava que eu não estava talvez 100% preparado, que eu precisava entender um pouco melhor o mercado, que muitas vezes volume não é qualidade de serviço entregue. Uhum. Então, no quinto ano de empresa, eu tinha quase 200 integrantes. Então, comecei a mensurar o trabalho, a quantidade estava pecando um pouco na Uhum. qualidade do serviço. Uhum. Só que foi legal que esses 5 anos, os primeiros 5 anos de empresa, foi um estágio muito legal porque eu sempre fui um tipo de líder aberto a ouvir. Nunca tive dificuldade em ouvir, em aprender. Eu sempre entendi que eu precisava correr bem para dar o exemplo para que os meus colegas de equipe pudessem correr também. E quando eu quis criar essa ideia de processo num time tão grande, não estava dando muito certo. Trabalhamos em todo o estado. Eu chegava a atender em média 400 eventos anual. 400, 420. Mais de um por dia, se a gente Márcio, fosse direto. fazer uma Se fosse, média. são 52 sábados do ano. Se a gente fosse fazer uma média, assim, era uma Nossa. média absurda. Aí, o que acontece? Desenvolvendo contatos, conversas, peguei a consultoria do Sebrae para reciclar um pouquinho, para trocar ideia. Procurei alguns amigos que já tinham empresa para que me desse algum feedback, porque o negócio tava legal, estava ficando como eu gostaria que ficasse, só que eu estava perdendo um pouco do controle pelo volume. E muita demanda, muita demanda, muita demanda, porque tu pega Grande Porto Alegre, Serra Gaúcha, até o Vale do Taquari, porque a gente apareceu no início meio desacreditado, Uhum. só que depois todo mundo começou a gostar do processo, porque eu fui montar um site, não tinha site para prestação de serviço de garçom, eu fui fazer um escritório, inicialmente era no porão da minha casa, hoje eu tenho um escritório bonito, alinhado, mas assim, era no porão da minha casa, aí tinha 4 pessoas que trabalhavam comigo, então eu comecei a montar todo o processo. Só que daí o que acontece? Pô, preciso enxugar um pouco essa quantidade para focar realmente no serviço de qualidade que eu quero entregar. Uhum. Então, acho que ele foi uma virada de chave do quarto para o quinto ano, eu comecei a entender que eu deveria começar a enxugar um pouquinho o trabalho e profissionalizar ainda mais. Aos olhos do cliente, estava muito profissional. Só que, para mim, eu não estava satisfeito. Aí o que acontece? Comecei a entender também o seguinte: o evento, de certa forma, ele está muito balizado na mão do organizador. Uhum. Então, se tu não tem um bom networking de profissionais para que possam te indicar ou te contratar, a tua conversão, ela, de certa forma, não ia ser tão positiva na hora de vender. E nessa época eu tinha 40 organizadores de eventos que me contratavam. Só que daí volto na mesma ressalva. Nem toda contratação, às vezes, é para o teu negócio. Tu não vai conseguir... Não é desmerecer cliente de maneira alguma, mas nem todo cliente é para o teu negócio. Então, ali eu comecei a organizar de uma forma, depois dessa consultoria, a pegar alguns indicadores e conseguir compactar mais o trabalho. Passado, hoje, se a gente pegar hoje atualmente, nós temos 20 organizadores fidelizados que trabalham com excelência em diferentes regiões do estado. Hoje, o nosso staff é composto por aproximadamente 100 integrantes. E quando eu olho termos de faturamento do negócio, com 220 eventos, eu faturo aquela mesma quantidade com 400. Essa é a questão do negócio. Quando ele começa a ficar grande, ele começa a ficar pesado também, né? Exatamente. Isso, a importância que é a gente ter essa noção, né? Ter esse Sim, conhecimento de sim. poder estar dentro do teu negócio, colocando aquilo que é mais rentável, vamos dizer assim, né? Então, muito, muito importante. E tenho certeza que a graduação de contador te ajudou Muito. muito nisso, né? E abrir um parênteses, super, super concordo. Só vou citar um nome porque é importante para mim. Nesses 8 anos que eu trabalhei no Vine, cara, eu tive um gestor,
O que eu aprendi com ele, assim, Referência. meu Deus, ele me ensinou muito sobre gestão. Eu sempre brinco, é Um o Rubem. professor no trabalho. Eu dou Feliz Dia dos Pais para ele também. Ele foi assim, sério, eu tenho muita gratidão por ele, porque ele, ele foi um orientador, sabe? Eu aprendi muito sobre gestão com ele. A faculdade foi importantíssima, junto com o Rubem. O que eu aprendi com esse cara foi fantástico. Eu trabalhei 18 anos, durante 4 anos eu fiquei na parte da administração, na gestão do lado dele. Eu aprendi muito com ele, sabe? Foi incrível, assim. Em 2 das tuas falas, tu fala sobre liderança e sobre espelho. Na verdade, a gente tem, Sim, né, sim. que a tropa é o espelho do líder. Se tu tem um líder desorganizado, É verdade. mal-humorado, tu não vai ter como cobrar uma excelência da tua equipe. E, né, quando a gente conversou, e todo mundo hoje, a tua marca, né, falando um pouco em marca, a tua marca ela é uma marca bem vista, ela é lembrada por todos hoje. Quando tu vai fazer qualquer evento, né, tanto ele, tu falaste casamento, 15 anos, então assim, hoje uma inauguração, ou qualquer coquetel que Sim, sim. tu for fazer, que tu queira ter um atendimento premium ou levar maestria a um evento, ele vai lembrar de ti, porque tu conquistou. E eu lembro que tu me falou, eu tenho, qual uniforme tu quer? Tu quer esse uniforme? Tu quer esse uniforme? Qual que é a característica dos teus convidados? Então, assim, isso não é simplesmente só pegar uma bandeja e servir um copo de água. Isso é excelência, entendeu? Então, tu teve essa visão lá atrás, onde que muitos, talvez, dos teus amigos falaram que não iria dar certo, porque daqui a pouco eles enxergavam o garçom como aquele cara derrotado na vida, que Sim, fosse sim. só, vou te Verdade. servir um copo de negócio. Mas não, hoje, eu né, já pude participar de vários eventos onde que a tua equipe estava, e às vezes assim tu fica olhando assim que eles chamam quase mais atenção do que o próprio o ator principal do filme, vamos dizer, que é a menina de 15 anos ou do casamento, porque a festa começa quando o cara bota o facão e estoura o espumante. Então, assim, ele é tudo muito treinado e, assim, e ele faz com que as pessoas realmente fique marcante aquele teu momento, né? Então, assim, eu acho que hoje tudo que tu falou da tua história é bacana. Tu começa a ver porque, como ele chegou lá. Mas chegou lá talvez que ninguém, se tu tivesse ido atrás do que as pessoas te falavam, talvez não tinha Não chego. teria realizado. E sabe o que é interessante? Abrir um parênteses, Cris. Quando eu comentava com alguns amigos, assim, amigos que eu via sempre, os caras referência, os caras bem empregados, os caras numa vibe super bacana. E quando a gente trocava essa ideia, que vinha um feedback, eu pensei, puxa vida, cara, se eles que são referência, né, estão engajados, já estão bem nas suas empresas, putz, talvez eu não estou tendo uma visão errada, porque eu via como 2014, 2015, comecei a ideia final de 2009 e começo de 2010. Então, quando eu comecei realmente a me dedicar, tempo integral foi a partir de 2012. Eu sempre trabalhava numa empresa e fora de horário ia trabalhar. Não que eu não me dedicasse em 2010, mas assim, quando eu foquei só, que eu me desliguei, que eu fiquei com tempo integral, né, foi a partir de 2012. Eu via que 2014, 2015 teria uma tendência em serviço e possivelmente uma necessidade. Eu pensei, será que eu estou vendo errado, tia? Mas com as pessoas com quem eu converso, né? Até o Rubem, que é um mentor, o Rubem não me disse sim nem que não. Eu pensei, poxa, o cara que eu mais admiro, né? Que eu tenho uma eterna gratidão por ele. Eu disse, Rubem, tu tá complicando a minha vida, homem? Quando eu fui falar com ele. Pô, Jefferson, olha só, eu acho que talvez tu tenha que trabalhar esse indicador para talvez tu vai ficar refém da tua equipe. Olha, é um segmento tal. Eu disse, não, Rubem, eu estou com indicadores, eu estou pesquisando o mercado, eu já conversei com os clubes, eu já vi que existe uma boa fatia de mercado. Eu disse, prestação de serviço, isso pode ser muito rentável no futuro. Não desmerecer a parte administrativa, mas a parte administrativa ela é um pouco engessada. Tu vai ganhar um salário bom, um salário de mercado. A prestação de serviço eu posso fazer alguma coisa diferenciada para empreender nessa área, Rubem. Por mais que é intangível, a gente pode criar alguns diferenciais para tornar isso tangível, né? Mas enfim, né? Só um complemento. Não, isso mostra, e vocês têm, que nem a gente falou antes, algo em comum sobre contabilidade. Vocês dois poderiam estar simplesmente hoje, né, uma baita profissão, mas poderia estar sentado num escritório sem estar atendendo pessoas. E hoje vocês se relacionam com pessoas, além de bons contadores, né? Vocês hoje são bons gestores, que vocês estão se relacionando. A Amanda, que nem como ela vem a falar, então se desafiou e foi para a área comercial. Hoje eu tô com a entrada da Lu na sociedade, ela acabou ficando mais com essa gestão de pessoas e a parte comercial.
Claro que eu já vinha de uma bagagem com experiência no ramo imobiliário. A Lu já não, a Lu já lidava mais com pessoas mesmo. Então, ainda sou muito solicitada na questão de resolver algum problema, alguma demanda, principalmente no setor de locação, né? Mas eu hoje fico mais com a questão administrativa mesmo. Mas concordo plenamente com Jefferson. Isso. Concordo plenamente com o Jefferson quando ele diz que a parte administrativa tu fica estagnado naquela, tu te limita. E realmente o que hoje em dia dá mais valor mesmo, né, acrescenta renda, é a parte comercial, né? Então, por isso que no início eu comecei na imobiliária atendendo também, né, sendo atendente de locação, vendendo locação. Olha que bacana, como é importante o empreendedorismo e a gente não estar preso a uma ideia, a uma forma da gente ver as coisas, né? 2 contábeis, a Amanda fez o curso de comissária de bordo, né? E, de repente, se vê sócia de uma empresa enfim. Como é no teu ramo? Existe muita concorrência, o mercado está bem aquecido no ramo imobiliário, principalmente aqui no Vale do Taquari, em Lajeado, principalmente, né? Com certeza tem bastante concorrência, mas eu acredito que esse desenvolvimento das imobiliárias, de se aperfeiçoarem, o atendimento ao cliente, né? Essa questão diferenciada de saber como lidar com os problemas. Até eu sou bastante solicitada na questão do aluguel, porque eu tenho muitos anos de experiência dentro da locação. Eu sei tudo que acontece dentro da locação, eu sei todos os passinhos de tudo que acontece. A questão do Jefferson explicando antes que ele sabe ser líder porque ele sabe fazer, ele já botou a mão na massa, né? Então, eu sei tudo que acontece dentro da imobiliária, eu sei, por mais que eu não faça mais nada, mas se eu precisar ir fazer uma vistoria, eu vou ir fazer uma vistoria. Porque eu sei fazer isso, Tem né? conhecimento de todo o processo, de todo o desde o processo. início, isso facilita muito. Facilita na hora de tu conseguir liderar os teus colaboradores, né? Então, esse envolvimento com eles, de saber o que eles fazem, é muito importante, né? E a questão da graduação, eu até estava comentando antes, que por mais que a gente não atue diretamente dentro da área contábil, né? A bagagem que essa graduação nos trouxe para esse empoderamento que a graduação, essa segurança que a graduação nos traz para a gente colocar em prática depois, né? Como líder, como gestor, é extremamente importante. Eu vejo que essa parte de vocês também, né? Hoje, depois de um tempo, principalmente depois da enchente e pandemia, a parte de processo hoje de custos de uma empresa, ela virou fundamental, né? É tu saber aonde tu pode cortar um custo, aonde tu tem que investir, como tu vai fazer para remunerar hoje o teu funcionário, se tu vai fazer ele um CLT ou daqui a pouco ele um empreendedor. Então, é importante esse conhecimento de vocês, né, na área financeira, né? Vamos dizer assim, da parte contábil. Vocês sabem todos os custos, onde pode chegar, onde não pode chegar. Então, acho que isso dá uma grande expertise e um diferencial para vocês. Claro que hoje existem muitos sistemas que nos auxiliam, né? A gente lança tudo no computador e a gente consegue mensurar, a gente consegue identificar qual é o custo que a gente pode investir em marketing, qual é o custo que a gente pode, né, tá investido em comissão, em comissionamento para conseguir valorizar também. A gente trabalha muito na PEDO com a meritocracia, então a gente trabalha muito com comissão, né? Todos são comissionados pagos dentro da carteira, tudo bem certinho. Então, assim, é um incentivo pro colaborador querer estar ali, né? Processos extremamente importantes. Nós estamos agora implementando e desenhando todos os processos da imobiliária. Então, isso faz com que a gente chegue aonde a gente projeta chegar, né? E tenha mais clareza com os próprios colaboradores, né? Exatamente, tudo descrito. Isso. Essa questão de processos ela é bem interessante. Logo no início, hoje a gente ainda trabalha muito forte para a manutenção do processo. Mas eu lembro que logo no início do projeto e depois no desenvolvimento, eu cheguei a fazer cartilha dos 10 mandamentos do garçom da excelência. Eu comecei a escrever porque o processo tem que ser documentado. Você tem que documentar para poder replicar ele e depois que tu replica, que tu passa, tu tem autoridade para exigir e cobrar que seja cumprido.
Eu pensei, meu Deus, cara, meu negócio está ficando... eu não estava mais conseguindo ter a qualidade humana no trato, no meu caso, né? Por quê? Porque a gente quer um trabalho dentro do processo, mas que tenha a veia do tratamento humano. E o negócio começou a ficar meio... a mensuração dos pós dos clientes, ela não vinha tão bem quando eu comecei a implementar isso aí. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos trabalhando em cima disso. Foi logo depois da consultoria. Por quê? Veio o gestor, me trouxe todo um aparato de informações extremamente importantes, só que daí eu comecei a entender o seguinte, espera aí, tchê, nesses 2 anos, eu segui afinco, o que ele me falou, eu segui exatamente, né? Então foram 6 meses para prescrever, alinhar e implementar, mas como é que eu vou implementar um processo com 200 profissionais? Daí eu lembro de uma cadeira que eu fiz, era o princípio de Pareto, se eu não me engano, era o princípio 80-20. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma espinha dorsal e vou trabalhar todo esse processo de forma, toda a minha energia em 80% desses líderes. Para quê? Para que depois eu consiga ir replicando e mantendo. Não deu muito certo. Eu disse, espera aí, tia, por que não está dando certo? O trabalho foi todo consolidado. Demorei 2 anos para entender isso. Como pode, né? A gente trabalhar com pessoas, afiar uma equipe, encontrar a batida certa. Espera aí, tia, isso aqui vai dar certo com 100, não com 200. Aí onde foi que eu comecei a desenvolver. Quando começou a ter o resultado que eu, como gestor, estava entendendo que estava sendo legal, nada mais, nada menos que princípio de Covid. Meu filho trabalhava no IASD naquela época e ele falava via Skype com amigos na Alemanha, amigos nos Estados Unidos. E ali no final de 2018, se eu não me engano, o Covid estourou... Não, no final de 2019. Foi 2019 que a gente começou a ter os rumores do Covid, que foi 2020 que parou tudo. Lá na Europa tava feia a coisa, né? O que eu fiz? Todo final de ano eu fazia sempre uma festa da empresa. Todo final de ano. Não vou fazer em 2018. Não. 19. Não vou fazer a festa em 2019. Tinha feito em 2018. Não vou fazer em 2019. Janeiro, fevereiro, março, vou poder captar o máximo de trabalhos que eu quero para poder fazer caixa e poder me organizar financeiramente. Parece que eu estava vendo assim o que estava para acontecer. Pandemia. Mercado de eventos foi um dos primeiros a parar. E naquela época eu ainda fazia uma média de 380 a 400 eventos. Isso foram mais de 90 eventos cancelados em questão de uma semana. Cancelamento, ressarcimento. E eu sempre fui muito organizado com finanças, mas não preparado para... Não nesse ponto. Não nesse ponto, exatamente. Praticamente ali essa proporção de... 1/3 da minha demanda do ano. E quando um cliente fecha um trabalho com uma empresa de eventos, eu não exijo muito esse sinal, mas tem alguns contratantes que querem, alguns, né? Vou te pagar 10% para fechar o contrato, vou te mandar 15%, vou te mandar 20%. Então, às vezes, uma grana que tu tem ali não é a grana tua, é do cliente, né? Então, olha, foram períodos bem complicados no meio da pandemia, Como né? é importante a gente ter conhecimento do nosso negócio, né? Sim. Tu imagina se o Jefferson não tem Sim. uma empresa com os números... sabendo dos números da empresa e como a importância de olhar para frente, né? Sim. Sabendo que ia ter um problema grande para o negócio dele, que é evento, né? Tu imagina a pandemia manda todo mundo ficar em casa e o negócio do Jefferson saiam todo mundo e vamos... E eu me planejei para 6 meses de paralisação, só que ficou quase 2 anos. Aí, depois da retomada, retomamos o trabalho, eu ressarci todos os clientes. Eu fiquei 1 ano e meio no pós-pandemia, trabalhando, eu ressarci todos os meus clientes. Todos. E de forma integral. E não fui embora de lajeado, continuei aqui. Claro que, aí também outro detalhe interessante. Na pandemia, eu procurei me capacitar. A área comercial é uma área que eu admiro. Até comentei antes com a Amanda, vender uma arte, quem sabe vender... Cara, a venda ela é incrível no negócio. E eu procurei me especializar um pouquinho, conversar, trocar ideia, fazer uns cursos online. Quando os eventos voltarem, estarei organizado. O que eu vou fazer? Eu vou me posicionar. No estado, quem é que vai ter 50 profissionais aptos e prontos para começar a excelência? Então, vai ser a hora que eu preciso fazer grana, porque eu vou ter um baita de um compromisso pela frente para ressarcir. Então, graças a Deus deu muito certo. Nós voltamos planejando. No meio dessa catástrofe toda que estava acontecendo para a gente que trabalha com prestação de serviço e era a única renda da família, eu preciso me organizar para afiar bem meu machado, para quando voltar toda essa demanda de trabalho de eventos, eu estar capacitado e me posicionar. Então, deu muito certo. Daqui a pouco a gente volta nesse tema de estar preparado
Eu sei que tu está empreendendo em outros negócios também e da importância da gente ter Um duas sonho. opções, né? Vamos realizar um sonho muito Amanda, bacana. desculpa, Cris, não sei se tu ia falar, mas Não, é só pegar o gancho. Deixa eu só te dar um adendo, porque o gancho do momento de crise, vamos dizer assim, ou um momento importuno, que foi a pandemia para ti, e logo depois tivemos um episódio de enchente. Às vezes uma oportunidade que para ti foi de dificuldade, para Amanda foi um crescimento. A procura pelo aluguel, que é a área especializada dela no momento de enchente, né? Foi um momento que tu tinha que estar preparado e Na verdade, Cris, nós pegamos as duas pontas, né? Nós tivemos muitos clientes que estavam com imóveis que pegaram água, que os proprietários jamais imaginaram que ia pegar água algum dia. E essas pessoas a gente precisava realocar. E não tinha imóvel para tudo isso. Nós trabalhamos sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Eu saía fazer vistoria, porque as pessoas precisavam entrar, elas estavam sem casa, Uhum. né? Então Era imediato? Imediato. A gente fez uma vistoria no domingo de tarde, os clientes já pegaram as chaves e já se mudaram, Uhum. né? Então foi tudo muito rápido. Mas nós tivemos muita questão de desocupação. Muitos imóveis pegaram água e não tinha como ficar dentro. Então nós tivemos as pessoas que tiveram que sair, que foram nossos clientes, deixaram de ser, acabaram, às vezes, alugaram em outra imobiliária, porque, né, a demanda era muito grande, quem chegava primeiro ganhava. Era mais ou menos assim, foi bem complicado. mas ao mesmo tempo também tu mostrou a tua parte humana, né? Que tu trabalhar em sábado, domingo, te colocar no lado da outra pessoa, porque poderia dizer assim, segunda-feira às 8 horas nós vamos estar aqui. Não, vocês foram lá e fizeram a diferença. E isso que eu acho que é o que é fundamental hoje em tu empreender, em tu estar preparado no mercado, não só querer ganhar dinheiro, mas sim ajudar, fazer com que as pessoas também ganhem, né? É um ganha-ganha dos dois lados. Sabe, Cris, que nós tivemos uma luta, entre aspas, bem grande com os locadores, com os proprietários dos imóveis. Porque eu tô falando assim, eu não tô falando de todos, mas a maioria começou a se aproveitar da situação. E os valores dos aluguéis, assim, dispararam. As pessoas não tinham condições de pagar aquele valor absurdo que estava sendo cobrado por um apartamentinho de um dormitório. Algumas famílias com 4, 5 filhos foram para imóveis de um dormitório, porque não tinha opção e não tinha opção que coubesse no bolso deles, né? Então, nós fizemos um trabalho árduo com os proprietários para conseguir manter os valores dos aluguéis, né? Conversando, alguns a gente não conseguiu, mas a grande maioria a gente conseguia explicar que aquilo não ia se pagar. As pessoas não iam ter condições de manter aquele aluguel. E dito e feito, nós tivemos depois, assim, de 4, 5 meses, né, de inadimplência começou a disparar. As desocupações antes dos primeiros 12 meses que eles não pagam multa após os 12 meses, né? A desocupação antes dos 12 meses começou a aumentar um absurdo também. Aí as pessoas não conseguiam nem pagar a multa contratual. Então, a inadimplência, assim, foi lá para as alturas. Em função desses proprietários que não conseguiram. O mercado tem essa questão muito da oferta e da demanda, né? Quando a demanda cresce, o preço tende a crescer também. Quando a oferta é maior, o preço tende a reduzir. Em linhas gerais, é isso, né? Como manter, Jefferson, no momento que a oferta é grande também, ser competitivo? Ter tudo planejadinho, bonitinho, às vezes tem que baixar o preço para... Qual a tua estratégia? Perfeito. Márcio, eu sempre procurei trabalhar. Inicialmente, eu fiz muito tempo, fiz muitos eventos praticamente com valor muito abaixo de mercado. Por quê? Porque eu achava que eu entendia do mercado, ou eu achava que eu sabia vender. Quando deu essa paralisação na pandemia, olha, foi um mal que veio para bem. Eu procurei, me capacitei, fiz cursos de venda, reorganizei um pouquinho as métricas, porque meu negócio ele começou a dar certo a partir de 2012. Então, o que acontece? Quando eu comecei a equilibrar e azeitar bem ele, a gente estava chegando próximo da pandemia. Um pouco antes da pandemia, a gente fez o casamento do Alex Telles, que hoje é lateral do Botafogo. Eu estava cotado para atender o casamento do Alisson. Aquele que fez um golaço. Pô, Márcio, sou colorado, hein? Num domingo que já passou. Verdade, pô, fez um baita de um golaço.
Tivemos o casamento do Alisson, goleiro do Inter, né? Um pouquinho antes, ele acabou sendo vendido para a Itália, mas íamos fazer o casamento dele. Então, assim, o meu negócio estava começando. Trabalhamos com o Henrique Fogaça, na época que ele estava estourado no MasterChef. Legal. Então, assim, eu estava conseguindo estruturar meu negócio de uma forma muito bacana. Só que daí, quando começou, a gente teve a parada da pandemia. Então, querendo ou não, quando trabalha-se com pessoas, com equipe, equipe parada enferruja. É o entrosamento, é a troca, é o dia a dia, é o contato porque uma equipe tu tem que estar sempre, né, sempre motivando, sempre afiando, buscando novas métricas, traçando novas metas, né? Então o que acontece? No pós-pandemia eu me posicionei de uma forma para não brigar, não chegar não que a gente não seja competitivo, mas assim, eu posicionei o valor conforme o mercado paga, ou seja, como é o Vale do Taquari, como é a região de Santa Cruz, que eu atendo muito, Cachoeira, Santa Maria, como é que é a região lá de cima? Antagorda, Ibirubá, Cruz Alta. Então, eu entendi um pouquinho das métricas de valores de cada região, do que realmente, como são os profissionais, Grande Porto Alegre, Serra Gaúcha, Gramado, e precifiquei, fiz uma média, para que quando eu atendo o Márcio, ou atendo o Cris, ou atendo a Amanda, independente de qualquer região, eu tenha a mesma informação fidedigna de orçamento. E isso fez com que a gente se tornasse muito competitivo, mesmo com valor acima. Por quê? Porque Entrega. a entrega, exatamente. A entrega, sempre aquele algo a mais. Contratou 14, naquela equipe tem 16. Quem são aqueles 2 a mais? Aqueles 2 que estão os estagiários em capacitação. Tu contratou 7, vai 8 profissionais. Então, isso nos tornou uma referência, né? Que é uma responsabilidade grande para que a gente mantenha que isso, aula, né? Se tu me permite, isso é uma lembrança, foi um embate nosso nossa negociação. Eu falei, pô, meu espaço é pequeno. Verdade. 2 né? pessoas aqui tá bom. Eu disse, Cristiano, que legal, tu tá indo bem, mas se não for me colocar 4 pessoas, que é o que eu preciso para entregar com excelência, eu não consigo fazer teu evento. E ele fez com que eu revisse meu pensamento e coloquei 4 pessoas, porque eu fui atrás dele, porque ele é o especialista em atendimento, e ele me disse, ó, para funcionar vai ter que ser assim. Se não for assim, e na verdade, de fato, aquilo ali tu me fez uma venda, porque ali tu mostrou o que tu fez no teu treinamento, me fez uma venda, porque na minha cabeça eu achei que daqui a pouco a gente pudesse fazer com 2 pessoas. Sim. Talvez faria, mas talvez não entregaria o teu nome, o teu requinte, a tua excelência, né? Aquele tempo de receber o convidado, né? Tu acaba perdendo. E acaba... Desculpa, pode ir. Não, só porque quando a gente fala, no caso, tanto no atendimento dele, assim, às vezes tu pega assim, né, vem de mulheres, né? Todo o pai diz assim, minha filha, quando eu quero entrar contigo na igreja, então já vem aquele negócio na cabeça dela, né? Claro que o homem também tem, mas a mulher mais, figura feminina, então... A assim, mulher sonha, né? A mulher sonha e o tá lidando homem... com sonhos, essa é Sim. a palavra que eu ia chegar, sonhos, tá? Então, quando tu fala com sonhos, e dentro do meu negócio também o teu negócio também é sonhos, né? Mas então, assim, pô, o cara se planejou a vida toda, chegou lá nos 30 anos, conseguiu casar, e aí tu vai lá e tu não entrega o teu máximo no teu negócio. Claro que vai ter a alimentação, vai ter o DJ, vai ter vários aspectos, mas tu tem que fazer o teu melhor. E quando a gente diz fazer o teu melhor também, Amanda, né? Hoje, sonhos, tu entregar sonhos, as pessoas assim... trabalham a vida toda. O propósito nosso de sair de casa, trabalhar, falei isso antes, né? A gente acorda de manhã cedo com vários propósitos, mas o lar talvez é o sonho do brasileiro, né? É o maior sonho do brasileiro. Como tu encara ajudar as pessoas, assim, não só financeiramente, que a gente sabe que a gente tem um ganho, mas tu te colocar no lugar da pessoa assim, pô, eu tô realizando, essa venda foi demais. Eu nunca atuei como corretora, efetivamente, né? Mas a gente escuta muitos corretores falar o quanto é satisfatório quando tu consegue fechar o quebra-cabeça ali do financiamento, né? Ou até lançando essas ideias até do consórcio. Eu já falei muitas vezes com os corretores de como o consórcio também pode ajudar a conquistar o sonho ou depois a liquidar aquele financiamento, né? E tu vai dando os caminhos e os corretores ficam encantados com o que eles descobrem das famílias, né? E constroem aquilo junto. Então, tu dá o caminho para as pessoas conseguir comprar o seu primeiro imóvel ou melhorar de imóvel, é uma satisfação imensa, né?
A gente tem várias histórias que já foram contadas lá na imobiliária, né? Ao longo do tempo, onde a tecnologia ela entra para auxiliar, por exemplo, há tempos atrás, contador era no caderninho, né? Óbvio, há tempos 10, 15, 20 anos, né? E eu falo isso porque eu lembro quando eu abri a pizzaria em 2013, era no livro caixa, então eu tenho ele guardadinho ainda. Hoje é tudo sistema, é tudo informatizado. Como a tecnologia ajuda vocês a desenvolver o trabalho? No setor de locação, a gente teve já experiências maravilhosas também. A gente fazia vídeos, ainda não existia aquelas visitas mais profissionais, mas o nosso agenciador de imóvel mesmo, ele ia no imóvel, fazia um videozinho mostrando exatamente como é que era o imóvel, conseguia mostrar exatamente o tamanho do quarto, o tamanho da sala, qual era a posição solar e posta o videozinho junto com as fotos. E a locação se fazia sem sequer uma visita presencial. Então, a tecnologia com certeza melhorou muito, né? A E gente tem locações, pessoal morando em São Paulo, assiste o vídeo pelo site da Pedó e consegue, não, é esse aqui que eu quero, esse vai me atender e faz a locação toda online, com documentação, com assinatura digital, tudo, e sem facilita o trabalho do profissional e facilita a vida de quem vai locar, por exemplo, né? Porque tu imagina ter que ir ver um imóvel numa outra cidade, ou, enfim. Ficou é, menos e burocrático, né? e até às vezes, enquanto tu teria que visitar ou achava que tu ia gostar de 10, tu já descarta 5, tu visita só 5 ou tu visita Hum. só 2, né. Aquele que mais te brilhou os olhos, que mais encaixa no teu perfil, né, na quantidade de pessoas da família. Com certeza a tecnologia deu e assinatura digital então, né, nem se fala. Por mais que hoje em dia a gente tá tendo que cuidar muito, né, a questão da Uhum. assinatura digital. Eu, um tempo atrás, eu tinha 5 pessoas que trabalhavam comigo, por quê? Porque o orçamento ele precisava ser, pegando no meu negócio, o orçamento tinha que ser enviado por e-mail. Hoje a gente manda tudo por WhatsApp. Hoje trabalhamos em 2 pessoas no escritório, eu e minha esposa. Os orçamentos, a gente tem já um PDF pronto, tem 2 modelos de PDF. Então ali tu tem um orçamento mais elaborado e um orçamento mais sucinto. O WhatsApp hoje facilitou muito a nossa vida em termos de envio de proposta, envio de orçamento. Com o Instagram ainda foi algo que, pô, a gente antigamente era o site, tinha que ter Uhum. um site bacana, Uhum. um site atualizado. Claro que para o segmento eu te fiz o site, de certa forma, para ser diferenciado, né? Para ter. Mas hoje o site, a cada 3 anos, 4 anos eu refaço o site, né? Eu já estou no meu 3º site. Poderia ter feito mais oportunidades, mas assim, o Instagram hoje ele me ajudou muito. A parte da tecnologia, o WhatsApp para mim foi uma ferramenta, e acho que para todo mundo que trabalha com venda, né? Mas para nós, o WhatsApp foi assim, olha, a gente conseguiu trabalhar de forma bem diferente. A comunicação com a equipe, as trocas, os contatos, o envio de orçamentos, a questão de contratos. O WhatsApp hoje foi uma ferramenta incrível para nós. Além de que o WhatsApp hoje é o que facilita mais a questão de registro, né. A gente hoje precisa ter registro de tudo, porque o cliente vem e diz que entregou a chave, mas se a gente recebe a chave e manda um WhatsApp, Uhum. conforme entrega das Documenta ali, chaves no né? dia tal. Então assim, ó, Não, ali tu tem não um tem mais o histórico papel para. tu Não é tem um mais his necessário a assinatura tu no papel. é, Não precisa mais ligar para encomendar uma pizza, né? É, Verdade, isso aí, verdade, Ela sistema. chega em casa só pelo aplicativo. é isso aí. verdade. Um outro assunto a ser elaborado com vocês, né, que é em comum na área de vocês, tanto os meninos que trabalham contigo e tanto os corretores, hoje a gente vê muito a questão hoje da aparência da pessoa. Aquela pessoa que está desleixada, ela não tem mais lugar no mercado. E eu vejo tanto na tua área, os corretores sempre bem alinhado, bem posturado. E no teu, então, nem se fala, né? Tu vê os Sim, a meninos gente tudo trabalha sempre muito com isso, né? cabelinho na régua. O que vocês privam hoje, assim, dentro da equipe? O que é um ponto fundamental para estar integrado na equipe de vocês hoje? Pode começar. Bom, um pré-requisito nosso é a apresentação. Assim, é o básico. O egresso no trabalho conosco, a cada 10 pessoas que a gente seleciona, que eu seleciono, eu sou bem centralizador nesses processos. É eu que converso, é eu que troco.
O primeiro pré-requisito é, no nosso trabalho, não usar barba, tá com o cabelo cortado, tá com uma calça slim. A gente traz um pouquinho da burocracia. Alguns já dizem, Jefferson, infelizmente sem barba não dá, eu não sabia. Eu disse, tu pode ver a rede social, né? Tu pode. Mas isso tudo é uma conversa formal. Muitos querem falar pelo Instagram ou falar no WhatsApp. Olha, o egresso é a conversa tete a tete. É uma troca, por quê? Porque se na entrada eu não fizer esse controle, depois eu perco um pouco da nossa essência, né? A parte da apresentação, ela conta 20% do atendente, da qualidade de um atendimento, ele está na apresentação do profissional e na vestimenta. Ele estar bem vestido, estar bem alinhado, né? Agrega começou 20% da nossa qualidade no trabalho. E eu optei por esses diferenciais hoje em dia tu vê muitos atendentes em estabelecimentos de forma, tipo, alternativos. Nada contra. Mas eu não me sentiria bem ter um profissional com um alargador, né? Enfim, a gente entende que existe uma demanda de mão de obra e a empresa precisa, tá tudo bem. Mas para criar um serviço de alta performance, ter uma equipe de qualidade, eu mantive o clássico. Eu não fui para essa parte contemporânea, nada contra, né? Mas no meu negócio, no meu segmento, o primeiro balizador é o clássico. Segundo, cara, se tu vem fazer favor, fica em casa, toma uma cerveja, olha um futebol, mas não vem. Terceiro, tu tem que vir para trabalhar. A gente vai para o evento para trabalhar, ser uma ferramenta para o nosso contratante. Se não for nessas condições, meu amigo, aí quando assim, eu passo alguns perrengues porque a cada 10 fica um, a cada 5 fica 2 às vezes, né? E quando eu trabalho 1 ou 2 eventos, mas é puxado. É trabalho, é compromisso, né? Então, nesse ponto, eu sou bem a moda antiga, assim. A gente não... E eu digo para os meus filhos, nós vamos manter esse processo dessa forma, porque está dando certo. Se caso não tivesse dando certo, a gente poderia rever. Mas essa parte da apresentação, do contato, da performance, nós somos, assim, muito criteriosos. Muito, muito, muito mesmo. E ela faz parte da estrutura da empresa, né? É a cara da empresa. Imagina servir num evento meio que, né, sem apresentação, desleixado, enfim. Porque o nosso trabalho é um trabalho, de certa forma, ele sempre foi um trabalho invisível. A ideia da sabragem na hora do brinde, das opções de vestimenta, ter um alinhamento de como atende, como aborda. E nós temos muito que evoluir ainda, mas assim, é para que esse trabalho seja percebido. E com o passar dos anos, a questão do cabelo diferente, dos acessórios, da barba, show, a gente entende, bacana. Só que no nosso processo bagunçaria, não teria como ter o mais próximo de uma padronização. Então, isso que a gente faz muito assim, na seleção, apresentamos os pré-requisitos, se a pessoa está de acordo, ok, já começamos. Aí depois tem todo um processo de levar para o trabalho. E uma coisa assim que a gente fala muito na Excelência, sábado agora, um dos eventos que nós tínhamos era na Luiz Argenta, uma vinícola muito bacana em Flores da Cunha. É difícil entrar, porque eles não permitem. E com toda humildade, é o pessoal da Excelência. Não, esses tu pode trazer, noiva, porque a gente conhece e tal. O Jefferson estava lá, estava junto. Performance. O mercado não tem mais espaço para favor. Proatividade. Tu tá atendendo, tem que ser proativo, não dá. Isso diferencia um profissional do mediano. Não tô legal, não tô bem. Tá, meu amigo, agora então tu deixa essa história lá. Enquanto você estiver aqui, o compromisso é comigo. Depois a gente troca uma ideia, conversa, toma uma cerveja. Mas enquanto você estiver aqui, o tempo de trabalho é foco no nosso cliente, né? É que hoje o mundo está mudando, a diversidade, mas tem coisas que são o clássico, como diz o Jefferson. Eu também penso assim, se tu vai fazer uma entrevista de emprego, tu tá querendo trabalhar lá, a primeira coisa que tu tem que fazer é tu olhar qual o perfil dessa empresa. Se o perfil dessa empresa é assim, eu vou tirar meu piercing, vou esconder minha tatuagem, vou ter que trabalhar lá. Tudo bem, cada um tem suas escolhas, mas eu acho que também é fundamental do outro lado fazer essa análise, né? Mas a gente vê que cada vez está com mais dificuldade, uma geração nova de tu conseguir pessoas... A qualificação delas a gente não tem a dúvida que tem, mas está se colocando um pouco em prática, por daqui a pouco até mesmo por parte de tecnologia. As crianças, cada pouco, a gente vê pelos nossos filhos, né? Estão sempre no celular e cada pouco, hoje tu falar em trabalho ou para arrumar uma cama, às vezes é difícil, né? Então, a gente está tendo essa mudança. Mas eu quero dar um outro adendo, né, Amanda, que é fundamental, que também é por isso que tu está aqui, porque a gente precisa de uma mulher, uma voz feminina ativa. E eu quero que tu me diga um pouco
como é empreender, mulher, a liderança, né? Vamos dizer, a chefa, talvez não, mas eu vejo muito mais por liderança e não por chefa. Qual que é a tua visão sobre isso aí, sobre o mundo dos negócios, tu tá liderando pessoas? Assim como eu falei antes, eu acho que quem quer liderar, quem quer ser chefa, tem que conhecer muito bem o que está fazendo, né? Tu não consegue ensinar e passar nada para ninguém se tu não sabe exatamente como fazer, como desenvolver aquilo. Assim como a Jefferson falou antes, eu gosto muito de ser amiga, ser colega, poder ensinar. Eu até digo muito para as meninas, antes de tu responder, antes de tu fazer alguma coisa, pensa antes, como a Amanda faria? Eu digo muito isso para elas e elas realmente depois elas chegam para mim e dizem: "Ah, eu paro e penso, o que que a Amanda responderia? O que que a Amanda faria?" E elas não daí elas se sentem seguras para responder. Então, assim, ó, eu acho que o saber fazer, o dar o exemplo, eu já tive vários momentos em que eu pegava uma colaboradora, ia para uma sala de reunião, uma reunião difícil de desenrolar algum problema, alguma questão de aluguel que surge bastante questão de vistoria. Ela vinha para a sala só para me ouvir, só para ouvir como eu ia lidar com o cliente, como eu ia desenvolver e achar de quem era a competência locatário, locador, né? Uhum. E depois de assim uns 2, 3 meses me acompanhando em todas as reuniões, hoje ela se sente segura e ela faz tudo sozinha. O interesse em aprender, né? Ela consegue entender exatamente o que que a Amanda faria, como a Amanda faria e, lógico, pelo que é certo, né? Porque, assim como eu falei, nós temos 2 clientes. A imobiliária, ela é intermediária. Eu tenho um cliente locatário e eu tenho um cliente locador. Eu preciso fazer o correto. Uhum. Eu preciso ter embasamento legal para saber para que lado que eu vou, né? De quem é a competência, é locatário ou é locador? Uhum. E eu preciso ensinar elas a lidar com isso. Então, por trás de um líder, tu tem que ter uma pessoa com muito embasamento, com muito conhecimento para poder orientar e guiar e conduzir, né? Eu acho que é basicamente isso. Tu tem que ter conhecimento para poder liderar, para poder ter eles perto de ti. Se tu não tiver eles perto de ti, tu não comanda nada, né? Jefferson, me fala da Vanessa, do Gabriel e do Daniel. Pô, Vanessa, mulher da minha vida. Devo muito a essa mulher. A gente se conheceu na época de escola, época de segundo grau. E ela não me dava muita bola no início, Márcio. Eu procurei, mas valeu a pena. Com mais ou menos aí 1 ano de namoro, aproximadamente, veio o Gabriel de forma inesperada. 2 adolescentes, 2 crianças com outra criança, né? Ela sempre quis, ela sempre focou muito na área da saúde, né? Ela trabalhou um bom tempo na área da saúde. Ela se formou em técnico em enfermagem, queria iniciar a faculdade de enfermagem. Só que, pô, família humilde, né? Não dá para os 2 estudar ao mesmo tempo. Então, eu acabei estudando. E com o tempo, ela acabou não realizando o sonho. Por quê? Porque veio a excelência, veio essa minha ideia. Logo depois, ela trabalhou durante 8 anos no bloco cirúrgico no HBB. Instrumentadora, ela sempre foi uma profissional muito, muito exímia nisso. Eu disse, Vanessa, eu tô com uma ideia aí, tia. Eu preciso que tu me apoie. Não, eu te apoio, vamos lá. Daí começou o projeto. Com o passar do tempo, eu disse, amor, eu vou vestir a equipe. Eu vou vestir a equipe e eu preciso que tu me ajude na organização desses uniformes. Ela disse, meu Deus, Jefferson, como assim? Então, muitas pessoas veem o Jefferson, que é o frente, somado com a equipe, com a família, mas o trabalho que essa mulher faz no bastidor é incrível. Ela é 50% do trabalho, porque ela faz toda a manutenção dos trajes. Eu devo ter roupa, eu acho, para vestir umas 500 pessoas, Márcio, Cris, Amanda. Eu devo ter, eu acho, uns 3 terrenos investidos em roupa, porque como meu material é humano e ele tem que ter uma apresentação. Então, é o avental, é o colete, a gravata, é o paletó, e isso precisa de manutenção. Então, ela faz todo esse trabalho. Os filhos, né? O Gabriel, então, é o filho do nosso casamento, e o Daniel é o filho do coração, né? Nós queríamos ter um segundo filho. Não dá, né, tia? Ou tu trabalha e tu estuda. Então, a gente sabe que quando tem um filho, a mulher ela acaba parando e ela estava ativa, trabalhando, e nós tínhamos os nossos compromissos. E o Daniel apareceu do nada, assim, sabe? Cara, como Deus faz as coisas, tia. A gente se mudou, ficamos amigos do vizinho e as coisas foram acontecendo. O Daniel começou a ir lá para casa, brincar com o Gabriel. E os 2 ficaram amigos. Aí essa família, pô, me dou muito bem com eles.
sempre incentivei o Dani a ter contato com o pai e com a mãe, né? Ele é nosso filho, mas não é filho de guarda. Ele, né, é filho do Luciano e filho da Clair. Mas eu considero meu filho também, desde os 8 eu criei ele, né? Então, aí a família um pouco conturbada ele ficou morando lá em casa para não mudar de escola. E foi 9, 10, 11, o Dani foi crescendo e nunca mais saiu lá de casa. Daí comprava calça para um, comprava para outro. Então o Dani, amo ele tanto quanto eu amo o Gabriel, né? Com 11 para 12 já coloquei eles trabalhar junto comigo, né? Porque eu tinha uma pizzaria. Empreendi para ajudar o meu padrasto e a minha mãe. E no fim, foi um negócio que não era muito para mim, mas com trabalho, com administração e principalmente com uma equipe afiada, segurei 5 anos aquele negócio. Manutenção, depois acabei repassando ele para outro proprietário e coloquei os meus filhos desde cedo, porque eu sempre disse para os guris, o que edifica uma família é o trabalho. O que faz um homem é o trabalho, cara. Trabalhar, estudar, fazer o bem, protege tua família, faz as coisas certas, que as coisas vão acontecendo devagarinho, né? E graças a Deus, os meninos estão bem, trabalham junto comigo todo final de semana e sou muito grato pela família que eu tenho. Eita, quase chorando aqui já com essa história. E bacana, mas fantástica. E Amanda, né, que se juntou com o seu Henrique, jogador de futebol. Não é uma vida fácil, né? É bom. Não é uma vida foi fácil. ótimo, não somos casados. Então, assim, a vida de futebol, né? Eu também passei na minha infância. Vai para um lado, vai para o outro. São incertezas, lesões, né? Então, assim, criou uma família, a Angelina, o nome já, né? De um anjo. Conta um pouquinho da tua história, de que significa a família para ti. É isso aí, família é tudo, né? Eu fui criada com uma família sólida, pai e mãe, com muito amor e muita estrutura. E da mesma forma eu busquei construir a minha, né? E o Henrique também super apoia em tudo. Eu apoiei muito ele na época do futebol, viajei com ele para todo canto, depois Eu de... imagino. até na época do namoro já viajava com ele, morava com ele, por isso que eu acabei tendo que fazer faculdade à distância, né? Fui me adaptando à vida dele naquele momento que era necessário. E agora sim, então, depois de anos, eu consegui também fazer a minha evolução profissional, né? E lógico que com o apoio dele também, e nisso veio a Angelina. Nós curtimos muito nós dois muitos anos. A Angelina veio um pouco mais tarde, mas é uma família maravilhosa. Sou apaixonada. Antes da gente encerrar esse nosso podcast, vou colocar vocês numa saia justa agora. Ui. Jefferson, qual a pergunta que eu não te fiz que tu gostaria de ter respondido? Pô, baita questionamento, Márcio. Que tu gostaria de deixar registrado? Talvez Tu gostaria de ter falado e eu não perguntei? Talvez assim um conselho que a gente daria para quem quisesse empreender, né? Eu sempre penso que algo que tenha vínculo com a tua essência, né? Tu empreender em algo que tu te identifique com aquele trabalho. E até talvez assim o segundo feedback seria a ver comigo, não ter medo de rótulos. Porque muitas vezes ali está uma oportunidade, por quê? Porque a sociedade tem um alinhamento, um tipo de vivência, né? E talvez tu tenha uma excelente ideia, tu tenha um grande produto para entregar, só que por medo do rótulo, tu não encara aquele desafio e às vezes uma excelente ideia acaba ficando na gaveta, né? Que show. Então, talvez eu acho que... Aprendi mais uma hoje. Ok. Amanda. E tu, Amanda? Então, né, a gente estava se preparando, Jefferson, para outra pergunta, né? E isso aí como é diferente, isso foi sacanagem. É verdade, isso Amanda. foi sacanagem. Faz parte do Nós estávamos script. preparando para a pergunta dos projetos para 5 anos que vocês fizeram antes. A gente faz vamos ficar mal atento, agora, né? Pá. Nós vamos ter que fazer isso. Mas ela pode ser uma resposta. O que tu isso pensa aí. daqui 5 anos? Com certeza, continuar aprimorando processos, desenvolvimento de pessoas realmente, né? Que eu acho que é o que dá a fidelidade deles conosco também, né? Mostrar o quanto uma equipe é importante, porque eles são extremamente importantes para a gente, né? Para a gente conseguir sempre manter uma qualidade de atendimento, né?
que a gente consiga profissionalizar cada vez mais quem está perto de nós, quem tem essa vontade de crescer e de evoluir, né? Então, os nossos desejos são para que a Pedó Imóveis seja a imobiliária mais lembrada de Lajeado, né? É isso que a gente foca em atendimento, com certeza, atender da melhor forma possível. No nosso meio é um pouco mais complicado, porque a gente tem locador e locatário. Estamos no meio. A gente vai, com certeza, a gente não vai atingir exatamente o que ele quer, né? Esse é o grande desafio, né? É bem complicado, mas que a gente esteja sempre na linha do certo, do correto, para conseguir ser o mais justo possível, né? Acho que uma coisa que a gente não comentou, né, e eu vejo pelas redes sociais, é que a Amanda também tem dentro da imobiliária deles, também tem alguma coisa de premiação para os best-seller, né? Os best são o best-seller é o Sim. corretor que mais vendeu no mês. Mas nós temos, sim, todo um planejamento anual de premiações de meta e super meta. Então, a gente sai com toda a equipe para jantar ou para fazer um passeio diferente, um almoço diferente, muitas vezes com os nossos parceiros, né? A gente dá premiações com... nós temos a Bona Pizza, que é nosso cliente, então a gente sorteia rodízio, né? Ou então a gente vai todo mundo almoçar num lugar que são nossos clientes, né? Então a gente trabalha bastante com essa premiação e esse envolvimento, esse engajamento da equipe em si, né? Porque a gente passa a maior parte do dia com os colegas, né? Então a gente tenta trabalhar bastante isso, e a meritocracia também é o que a gente trabalha bastante. O que vocês falaram, na verdade, né, fazendo um adendo que a gente comentou já sobre esporte, muitas vezes tu vê aí às vezes tu tem uma pessoa que é qualificada, uma que está se destacando, mas se o time inteiro não andar junto, né, cada um dentro da sua característica, né, daqui a pouco esse aqui vai fazer mais processual, esse aqui é mais negociador, esse aqui é mais de atender bem. Então, funciona assim. Eu vejo que dentro dos times de vocês tentam trabalhar com toda a diversidade que possam ter, né? E vocês tentam equilibrar os times, né? Vai ter o cara lá que vai ser mais atencioso, vai ser o cara que vai ser mais rápido, né? Como vai ser o cara que vai ter um atendimento melhor, mas que daqui a pouco não vai fechar o negócio. Eu preciso colocar ele para matar o negócio. É bem interessante isso, pegando o gancho, Cris. Isso a gente fala muito na excelência. Quando eu trabalho com profissionais, a tendência é eu ser profissional. Se eu trabalhar com pessoas na média, infelizmente, por que eu vou me diferenciar se o contexto do trabalho está na média? E isso eu provoco muito os meus líderes. Hoje eu tenho aproximadamente 10 líderes na excelência que me ajudam a manter o processo. Então, isso é bem interessante. Por quê? Porque nós seres humanos somos energia, né? Nós somos energia. Se a gente está num ambiente onde a gente está focado em fazer o certo, em trabalhar, em agregar, ou vem ou acaba se desligando, ou o próprio grupo, a própria equipe acaba deixando aquele colega de lado, no fim as coisas, né? E é bem interessante isso, porque, pegando o gancho que a Amanda comentou da meritocracia, por exemplo, tu tem um sistema de reconhecimento, é bacana. Eu, de certa forma, nesse ponto, a gente peca um pouquinho, que até é uma das melhorias que a gente precisa ter, por quê? Porque antigamente eu fazia festa de final de ano, eles esperavam o ano todo por aquela festa bacana, e eu fazia lá no Vian. Fazendo vai, lugar bacana e tal. Depois a gente começou a fazer na Garden, no Alto do Parque, muito legal também. Só que daí o que acontece? Eu parei de fazer a festa e comecei a entregar valores, bonificações, né? Os que mais se destacam, o garçom do mês, o líder do mês. Só que eu comecei agora, até numa conversa recente, assim, de 2 anos para cá, eu preciso agregar alguma coisa, porque só o valor não está dando certo. O que é sair para jantar com a equipe. E isso são insights que eu preciso começar a trabalhar um pouco mais no meu time, né? Mas enfim, acabei levando a conversa para outro lado, né? Que só o financeiro, muitas vezes, às vezes, ele não é só o suficiente, né? Isso nós chegamos a perceber isso também. Há umas 2, 3 semanas atrás, nós fomos passear em Bento. Toda a equipe de venda, por premiação anual de vendas do ano de 2024. Então, toda a equipe, daí foram os acompanhantes também. Nós almoçamos lá em Bento, depois nós fomos na Wine Garden. Muito legal, foi um dia bem legal, bem divertido, e as pessoas acabam conversando
num ambiente diferente do de trabalho, né? São outros assuntos, é um entrosamento diferente do que o entrosamento diário. Isso conecta, né? Isso É muito conecta a legal. parte humana, né? Não só a parte profissional. O que tu falou faz sentido, porque as pessoas são diferentes umas das outras. Daqui a pouco vai ter aquele teu garçom que tu vai dar. Chegou o final do mês, chegou aquele lá, tu vai dar R$ 500 de bonificação, para ele vai estar excelente. Mas tem para aquele outro que não faz diferença os 500. Ele preferia daqui a pouco um jantar com a esposa, uma diária em Gramado e Canela, que para ele vai ser muito mais marcante. Então também na posição de vocês ter essa visão de enxergar a equipe de vocês como líderes, isso é uma coisa que vocês têm feito e têm visto, premia, valor, eu acho que é bacana. A gente está encerrando agora o segundo episódio do Fatia do Futuro, aquele podcast que te leva a pensar no passado, no presente e o que vai acontecer amanhã. Siga nas nossas redes sociais, Fatia do Futuro Podcast, no YouTube, no Instagram também. Agradecer imensamente o Jefferson, agradecer imensamente a Amanda. A gente teria horas e horas de assunto aqui para tratar, mas eu sei que o tempo também de vocês é curto e a gente fica muito feliz por ter contado com a participação de vocês aqui. Foi um prazer. Agradeço também a oportunidade. Muito legal. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Foi super bacana estar aqui com vocês. Um momento de compartilhar, de aprender, trocar ideias. Obrigado novamente pela oportunidade. A gente que agradece. A gente teve aí uma aula de excelência, uma aula de gestão com vocês. E a gente deseja a vocês que vocês tenham muito sucesso nessas carreiras de vocês, que essa pergunta daqui 5, 10 anos, com certeza a gente enxerga vocês com muito sucesso, porque vocês fazem por merecer, fazem acontecer. Então, nosso muito obrigado por vocês vir aqui compartilhar conosco esse tempo sagrado de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. E até a próxima.